Abigail foi a esposa de Nabal, um homem abastado de uma cidade no território da tribo de Judá, próxima a Carmelo. No entanto, ela se tornou conhecida na Bíblia por ter se casado também com Davi, o rei mais destacado de Israel. Neste vídeo, você descobrirá tudo que a Bíblia relata sobre a vida de Abigail. Antes de prosseguirmos, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para se inscrever agora e também para ativar todas as notificações, garantindo que seja alertado sempre que um novo vídeo for publicado aqui. O nome Abigail provavelmente significa meu pai alegria, mas antes de discutir quem foi Abigail e aprender sua história, é importante saber que há outra mulher com o mesmo nome na narrativa bíblica e no mesmo contexto histórico que a mais conhecida Abigail. Essa outra mulher é precisamente uma irmã do rei Davi e mãe de Amasa, um guerreiro no exército israelita. Portanto, é importante não confundir essas duas mulheres que aparecem no mesmo período da história bíblica. A Bíblia fala de Abigail, esposa de Nabal, destacando-a como uma mulher bonita, digna e sensata. No entanto, por outro lado, seu marido Nabal era um homem rude, malvado e ignorante. Ele tratou Davi de forma grosseira, recusando-se a fornecer provisões para os homens de Davi durante a temporada de tosquia das ovelhas, mesmo depois que Davi e seus homens haviam protegido seus rebanhos. Naquele tempo, Davi estava no exílio, fugindo da ira de Saul, então qualquer hospitalidade de Nabal teria sido muito bem-vinda. De fato, o período em que os donos de ovelhas tosquiavam suas ovelhas era tradicionalmente conhecido como um período de hospitalidade. Provavelmente por esse motivo, quando Davi soube que Nabal estava tosquiando suas ovelhas, ele enviou alguns de seus homens para pedir provisões a Nabal. No entanto, o tolo Nabal agiu completamente enfurecido com o pedido de Davi, tratando-o como um usurpador. Assim, o comportamento louco de Nabal ofendeu Davi, e consequentemente, o futuro rei de Israel preparou um exército de 400 homens e marchou contra Nabal, determinado a se vingar destruindo tudo que Nabal tinha. Mas Abigail já havia percebido que a atitude tola de seu marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que a atitude de Nabal colocava em perigo toda a sua família. Foi então, numa tentativa de evitar uma tragédia em sua casa, que Abigail preparou um generoso presente de suprimentos, incluindo pão, vinho, ovelhas, grãos, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. Com grande prudência e palavras de reconciliação, Abigail reverteu toda a situação. Ela apaziguou a ira de Davi, fazendo-o considerar a justiça de Deus, que nunca deixa os ímpios impunes. Dessa forma, Abigail não apenas salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um grande erro. Assim, naquela ocasião, Davi agradeceu a Deus por enviar Abigail a ele, porque com toda a sua sabedoria, ela o impediu de derramar sangue desnecessariamente e cometer injustiça. A respeito disso, o texto bíblico registra Davi dizendo a Abigail: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu, que me impediste hoje de me vingar com a minha própria mão. Pois, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, a menos que tivesses vindo ao meu encontro depressa, pela manhã não teria sobrado a Nabal nenhum só homem." Então Davi recebeu das mãos dela o que ela lhe trouxera. Ele disse a ela: "Vai em paz para a tua casa. Vê, tenho obedecido a tua voz, e tenho concedido teu pedido." Quando Abigail voltou para casa, encontrou seu marido completamente bêbado. No entanto, no dia seguinte, Abigail conseguiu contar-lhe tudo o que havia acontecido, e ao ouvir as palavras de sua esposa, Nabal sofreu um tipo de ataque que inicialmente o deixou paralisado até, depois de cerca de 10 dias, ele morrer. Quando Davi ouviu falar da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus por impedi-lo de fazer o mal e também por fazer a maldade de Nabal recair sobre sua própria cabeça. Nabal havia sido totalmente imprudente e malvado para com Davi, mas o desejo de Davi de despejar toda a sua ira sobre a casa de Nabal também não estava certo. Assim, Davi mesmo reconheceu sua raiva precipitada e ficou grato por não executar sua vingança. Além disso, ao tomar conhecimento da sabedoria de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem pedindo-a em casamento, pois perceberam quão valiosa ela era. O texto bíblico diz que Abigail aceitou a proposta de Davi,
e acompanhada por seus 5 servos, foi encontrá-lo, tornando-se sua esposa. Finalmente, quando Davi foi forçado a fugir de Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo e, em Hebrom, Abigail deu à luz a um filho de Davi chamado Xilia. Indubitavelmente, Abigail foi um exemplo de uma mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela reconheceu os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com suas ações corretas, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida diante de uma situação adversa envolvendo um marido insensível e a fúria de um exército de 400 homens. Aquela mulher demonstrou um comportamento conciliatório ao contrário de seu marido. Ela agiu com retidão e conseguiu evitar que sua família fosse destruída em meio a uma grande tragédia. Portanto, a história de Abigail certamente deve servir como exemplo para todos nós. Dado o perfil de Nabal, podemos lembrar o ensinamento do apóstolo Paulo sobre o comportamento característico daqueles que são dominados pelas obras da carne. Mas diante do perfil de Abigail, podemos lembrar o comportamento daqueles que refletem em suas vidas as virtudes do fruto produzido pelo Espírito Santo. Então, a questão que surge aqui é, na sua vida diária, você tende a agir mais como Abigail ou mais como Nabal? Pense nisso. Agora eu quero saber, você já conhecia a história de Abigail na Bíblia? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos próximos vídeos.